eu já fiz muitos casos de suicídio. Eu acho assim, é um caso, por exemplo, é um tipo de caso muito triste. Já fiz suicídio. Né? Já fiz suicídios de... É um local pesado, né? Como chama? De enforcamento. Que mais? Então, isso também costuma difere um pouco de homem para mulher. É mesmo? Geralmente, mulher tem um pouco mais de preocupação Não vai dar um tiro na cabeça, por exemplo. Já peguei, mas é mais raro. É mais raro. Dizem que para homem, zona de eleição com arma de fogo, né? É cabeça, né? Aquele boca, temporal, né? Mulher é coração. Mulher é no coração. Eu fiz, por exemplo, Ô, Paquito, você. Você é pansexual. Mas eu sou homem, né? Então, Se eu ser pan não quer dizer que eu não seja homem. Coração, cabeça. Mas você se identifica na cabeça. como homem também? Homem biológico. É homem cis, então, na né? cabeça. Sim, na cabeça. Mas estragar esse bigodinho aí? Não, mas aí tem que ser meio de lado, assim, pra não pegar no bigode, entendeu? Bigode perfeito. O cara ainda tem preocupação com o bigodinho. Pô. Mas, cara, então é um tipo de local pesado, assim. Uma vez, um dos primeiros casos de suicídio que eu fiz foi era uma menina de 16 anos ali no Copan. Ela pulou do Copan. De um andar alto, assim, que o Copan tem de tudo, né? Tem desde kitnet até apartamentos. Tem apartamentos de 3 quartos, 3 suítes. Então, e ela morava num desses apartamentos legais, assim. Eu lembro que ela estudava, porque sempre quando a pessoa pula, né? Que é o suicídio por precipitação, não basta a gente fazer a perícia ali no corpo e o local ali. A gente tem que subir. A gente tem que ir no lugar de onde ela pulou para ver. Foi do topo do prédio ou da janela? Não, da janela do quarto dela. Eu não lembro que andar que era, porque toda hora eu confundo com a música do Legião Urbana lá. Ela se jogou da janela do 5º andar, né? Então acho que foi do 8º, porque eu lembro que eu confundia isso. Porque eu lembro que ela se jogou da janela porque eu do 5º andar. É isso aí. Nada fácil de entender. É que, cara, é engraçado, porque é engraçado assim, a gente, cara, eu devo ter feito nesses 16 anos, desses 16 anos, 5 eu não tava especificamente em local de crime, mas assim, cara, são milhares de locais de crime. Na equipe que eu trabalhava no começo, que fazia os suicídios, os abortos, eram mais locais de crime ainda do que o que eu faço hoje em dia. Inclusive, eu acho que, se você pegar estatísticas, existem mais suicídios do que homicídios. Sim. É um mais dado... suicídio que homicídio, não pode ser. Sim. É tanto assim? É bastante. Tem bastante. Cara, eu bastante. não imaginava. E eles são criativos, hein? Por exemplo? Por exemplo, já fiz um caso em que a pessoa pegou carvão, tampou as frestas do quarto dela e deixou queimando a noite inteira, morreu dormindo ali. Pela fumaça. Já fiz caso... Escapamento de carro também deve ter? Tem também. Já fiz caso que a pessoa... Ela pegou a mangueira do botijão de gás, também fez a mesma coisa, vedou todas as portas e botou um saco na cabeça, fechou o saco com um esparadrapo, fez um buraquinho e botou lá e abriu. Já fiz caso de pessoa... Era uma pessoa, um senhor que estava avançado, com câncer bem avançado, ele não tinha mais força para sair da cama. Provavelmente não aguentava mais, né, de dor e tudo, né, que vem junto com o câncer. Ele pegou o cinto da calça dele, amarrou no batente da cama, encaixou o pescoço dele ali, só jogou a cabeça para fora da cama. Outro dado interessante, Vilela, que quando a gente pensa no homicídio por enforcamento, a gente imagina a pessoa pra cima do solo, né? Suicídio, claro, né? Isso, caso de suicídio, né? Que a gente chama de suspensão completa, né? A pessoa tá suspensa. E na realidade não é a maioria. Na maioria a pessoa ou ela tá ajoelhada. Nossa. 2 casos famosos de músicos famosos, né? O Chris Cornell,
e o Chester Bennington, Chris Cornell do Soundgarden, Audioslave, o Chester do Linkin Park, o Michael Hutchence também do In Excess, todos mortos. Gravata, não foi? O Michael Hutchence, eu não lembro, mas assim, durante muitos anos falava-se que tinha sido asfixia autoerótica e não foi. Não foi? Não. Tem aquele papo, né, que as pessoas dão uma enforcada, bate uma punheta pra dar... Dá prazer, dá mais prazer. Mas você sabe que isso daí é mito também? É mito? Porque uma das fases da... Não é nem isso. Não funcionou, né? Não funcionou. Joguei o verde pra ver se ele cai. Não, cara, uma das fases da... Tem 4 fases na asfixia ali. Uma das fases, porque não é raro a gente encontrar pessoas vítimas de algum tipo de asfixia com ereção. Então, o homem ali... Mas não é por causa disso, é porque é um dos sinais... agora eu não vou lembrar o termo. O Hermida, inclusive, o meu colega perito criminal lá do Rio de Janeiro, no Google, que dá aula de medicina legal nos cursos que a gente dá, ele é uma das fases da asfixia é a excitação ali, mas não no sentido erótico, no sentido assim, não, tanto é que e dizem muito isso porque é comum você encontrar pessoas asfixiadas que ejacularam. Então, tem aquele papo, né? Mas não é por causa disso. Não é mandrágora? Por causa do nervo vago? Da planta que cresce de exatamente, baixo, é isso aí. Era enforcado porque caía... Mas não é por causa disso, é porque assim, tá lá acumulado e acaba sendo expelido aí do mesmo jeito que fezes, urina. O cara pode cagar e se mijar. Então assim, o Michael Hutchence, isso aí depois... Como que eu descobri isso? Porque não sei se você conhece, você deve conhecer, né? O Gastão Moreira, né? Claro. Eu faço as legendas lá do canal dele, do Casa Gastão. Fala pra ele vir aqui, cara. Eu vou falar. Eu fui no programa dele lá aquele que tinha... O Musicals, da cultura. Com o Charlie Brown tocando e eu pintei um quadro e... Você já foi na casa dele? Já. Tem um quadro meu lá, cara. Pô. Um do anjo. Não, tem um anjo lá. Foi eu que pintei, cara. Agora acabou o negócio de pandemia, ele pode vir. Na época ele tava com medo da pandemia. Não, pode deixar que eu vou falar. Vou falar com a Beatriz, a esposa dele. Teve a Penélope que foi ontem, né? Anteontem. Que foi quem assumiu o Fúria Metal depois dele. Eu lembro bem disso. Riff. Então, mas no começo ainda era Fúria, mas virou só Fúria, enfim. Aí foi pra Riff. Cara, ele um dia chegou pra mim, eu já fazia legenda há muitos anos pra ele chegou e falou assim, cara, por que você não grava pra gente um vídeo contando, pega aí um caso de uma, porque porra, na música tem muitas mortes polêmicas, total, né? Grava aí. O lance da maldição dos 30... Dos 27. 27, não, 27. Kurt Cobain, Amy Winehouse, um monte de gente. Aquele papo do Bic, do isqueiro Bic, né? Isqueiro Bic? Eles tinham um isqueiro Bic junto no local da morte. Mas aí eu acho que é por causa pra acender a colherzinha da heroína. Também tem esse lance da maldição do isqueiro Bic e tal. Mas é 27, então... o Clube dos 27. Um monte de gente, né? Monte. Bem, a Amy Winehouse. Puta, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas tem várias pessoas. Porra... Janis Joplin. Janis Joplin. Dá uma olhada aí dele. Tem vários. Tem bastante, viu? E aí ele fala, escolhe um caso aí. Daí eu fiquei assim, pô, tem alguns casos legais, né? Mas eu vou falar desse do Michael Hutchence. Porque faz tempo, né? E eu gosto de In Excess. Michael Hutchence foi em 90 e pouco. Foi no comecinho dos anos 90, acho que 92, por aí. Qual que foi o lance dele? Eu gostava dessa banda, cara. Pô, In Excess é legal pra caramba. Que me apresentou, ela falou, cara, você vai gostar desse X. Então. Pra você ver, mas In Excess. Aí, cara... Que é o lance em excesso, né? In excess, né? Então, assim, pessoal que dos comentários, aí eu sei que é in excess, mas a gente é brasileiro in excess. Mas a gente não vai falar Batman, a gente fala Batman. Mas enfim, eu fui pesquisar. U2. Metallica. A gente foi... Eu fui pesquisar, né? E aí eu consegui achar os relatórios do legista. Consegui pesquisar ali, achei foi na Austrália isso aí, ele era australiano, ele na época ele namorava ou era casado com uma apresentadora australiana que tinha uma filha que era do casamento anterior dela, que era com aquele Bob Geldof, o cara do We Are The World.
O cara que, né, que organizou aquilo. E aí, ela tava numa batalha ali da custódia da criança e tal, e o Michael Hutchins, assim, ele era um cara sensível, assim, e tal, e ele tomou muitas dores pra ele. E um dia o Bob Geldof, eu acho que ganhou a questão da guarda, levou a criança e ele não aguentou, assim, a situação, e ele se matou enforcado dentro do guarda-roupa, era o guarda-roupa de um hotel onde eles estavam, porque eles estavam ensaiando a volta do INXS, porque o INXS fez muito sucesso nos 80. Aí começou o grunge, eles deram uma caidinha, mas aí o Michael Hutchins se afundou também nas drogas. Exato. Ele tinha um problema nas costas, ele teve problema com opioides. É mesmo? Porque eu não lembro direitinho como é que foi, mas se eu não me engano, ele caiu de bicicleta, bateu a cabeça. Entendi. E aí ele tinha muitas dores. E se afundou nos opioides, acabou se matando. E não foi uma asfixia autoerótica. Isso aí foi a conclusão da investigação do médico legista. Pô, até hoje eu achei que era. Então é muito comum, tanto ele quanto o Chris Cornell. O Chris Cornell também tinha a questão da... no caso dele, acabou sendo um suicídio, mas foi meio que um suicídio um tanto quanto involuntário. Por quê? Ele tomava um tipo de medicação que deixa a pessoa... Eu esqueci o nome dessa medicação. Vê se você lembra qual que é. Cana, tipo Lexotan, Lorax, essas coisas. Que deixam a pessoa... Ela tá funcional na hora ali. Você sabe o que você tá fazendo, mas você esquece muito rápido. Você tem meio que uma amnésia ali durante aqueles momentos que você tá com aquela medicação. E ele tomava esse tipo de medicação. E ele tava super bem, assim. Ele tinha lá a família dele. Pô, o cara já tinha 52 anos, se eu não me engano. Ele já não era mais moleque, assim. E só que ele deu uma abusada. Cara novo. Na flor da vida. Na flor da idade. Hoje os 50 anos são os novos 30, né? Chegar lá... Você tem 28, né? 39. 39, né? Mas quando chegar nos 51, 52... Pô, mas eu lembro que você tinha 28 há uns 2 anos aí, hein? Acontece, cara. Tá. Às vezes eu dou uma acelerada e às vezes eu dou uma diminuída no tempo. Entendi. Eu controlo. Porque o tempo é relativo, né? Exatamente. Einstein já dizia isso, cara. Einstein. Você viaja a velocidade da luz, você... Exatamente. Você envelhece mais devagar. Mas, cara, então, ele abusou um pouco dessa medicação e talvez ele até tivesse alguns pensamentos suicidas, assim, porque ele teve períodos de depressão na vida dele e ele acabou se enforcando. E só que não deixou carta, não tinha indícios de que isso poderia acontecer. O Michael Hutchins já tinha um certo carta, histórico, assim. Carta não tinha, mas ele ligou pra empresária antes e falou que não aguentava mais essa vida e tal. Mas na época, né, não tinha celular, era tudo mais lento, assim, demoraram pra chegar nele. Agora o Chris Cornell não. E o Chester Bennington também se matou enforcado. Só que aí no caso foi na casa dele e ele se matou no dia do aniversário do Chris Cornell, que foi mais ou menos... Foi uns quase 2 meses depois da morte do Chris Cornell, porque os dois eram muito amigos, um era padrinho do filho do outro e tal. E foram todos casos de suicídio suicídio por enforcamento com suspensão incompleta. Todos com joelhos ou pernas ainda em contato com o solo. Ou seja, aquela imagem que a gente tem da pessoa pendurada ali não é obrigatório. Entendi. Muitas pessoas morrem por enforcamento ainda com algum tipo de contato com o solo. O baterista do Foo Fighters... Foi overdose. O Taylor Hawkins. Puta que triste, cara. Ele era um cara também que já tinha tido uma overdose. Até no documentário do Foo Fighters, que se eu não me engano tem na Netflix, chama Back and Forth, eles contam que ele já tinha tido uma overdose. Ele tinha problema mesmo com drogas, assim, cara, sempre a opioide entra na equação, assim, nesses vícios. Cara, é uma epidemia nos Estados Unidos. Enquanto aqui no Brasil o problema é o crack, lá nos Estados Unidos é opioides e metanfetamina. Que são drogas baratas pra eles. Entendi. Porque, porra, o opioide é um remédio que você compra na farmácia, que você pode roubar na farmácia, que você pode desviar da farmácia. Entendi. Tem um mercado negro, né? Aqui, você pode ver, aqui é muito difícil. Aqui não existe heroína. Metanfetamina tem? Até tem, mas não é coisa de... É muito mais fácil fazer crack, né? Porque o crack o que é, né? O crack é a raspa da panela da cocaína que mistura com vidro, com fragmento de vidro, com durepox. Tanto é que no exame, né, laboratorial do crack, o resultado é cocaína.
É mesmo? É, porque é a mesma substância, né? Procurar a molécula, né? Molécula que é cocaína. Uhum. Então, assim, o Taylor foi overdose, né? Eles estavam fazendo... Robbie Williams, cara, eu acho que foi suicídio também, mas eu não lembro qual que foi qual que foi. Pô, o Robbie Williams era foda, puta ator. Esse foi um dos que mais me bateu. O Robbie Williams é aquela história do palhaço triste, né? Figura do cara super alegre e faz todo mundo rir. Puta ator, né? Passando uma puta depressão, né, cara? Robbie Williams, ele sempre fez papéis engraçados, né? Eu acho que o único papel sério da vida dele, sério, foram 2, né? Mas assim, que ele... Vários? Não, mas assim, eu digo vi ele. Despertar, né? Sim, mas ele fez uma vez um vilão, não sei se você lembra. Sim. No Amnésia não. Insônia. Com o Al Pacino. E fez também o que ele era... O Homem Centenário. Não, né? O melhor filme dele, cara, que é o dos poetas lá. Sociedade dos Poetas Mortos. Filmaço, cara. Filmaço. Que ele fala do Carpe Diem. Bom Dia Vietnã também. Sim, mas eu digo assim, eram sempre... mas eu digo, papéis positivos, entendi. né? Pô, era um cara... Quando você imagina... Fausto Fante, do Hermes e Renato. Exato, cara. Pô, pra mim é um do... Cara, eu sou muito, muito fã de Hermes e Renato. Inclusive eu vi quando veio o Felipe aqui, o Bruno. Cara, o Fausto Fante era um gênio da comédia e ninguém imaginava que ele tava daquele jeito, né? E o cara se matou. E aí a gente vai vendo. E você vê que é interessante, né? Um negócio que eu acabei de pensar aqui, né? Você pega famosos, né? É muito mais comum eles serem vítimas de suicídio, né? Do que de homicídio, né? E é igual na... É verdade. É porque eu acho que bate muito aquela coisa assim, o cara... Chega no topo. O Kurt Cobain, por exemplo, que ele falava muito... O que ele falava, cara? Ele falava que ele... Sobre ele. Assiste o documentário que tem que chamar Montage of Wreck, que é o único... Eu acho que tem na Netflix. Quando lançou, tinha na Netflix. Tá. É um documentário que é autorizado pela Courtney Love, né? A mulher dele, a viúva dele. Então tem muita coisa íntima dele, assim. A mãe também forneceu muitas pinturas. Ele era um artista ele era um artista nato. Mas ele era um cara assim que ele queria fazer sucesso, ele queria fazer a arte dele, mas quando ele fez sucesso, ele viu que não era o que ele queria. Ele não queria ser famoso. Ele, o Nirvana, o Nirvana ali era uma banda de garagem e de repente era a banda mais famosa do mundo. Era a banda líder de um movimento, né, do grunge e tal. E ele não suportou aquilo, aliado à questão dos opioides, né? Da heroína. Porque ele também era um cara que dizia... Ele tinha... A gente nunca sabe até onde é desculpa, né? Mas o que ele dizia que justificava o vício dele era um problema estomacal que ele tinha. Ele tomava remédios e aí acabou evoluindo para heroína. Só que o Kurt Cobain, ele se matou com um tiro na boca. Foi? Não foi enforcado. O Michael Jackson também, remédio pra caramba. Demerol. E dizem que muito artista pro cara... aguentar o tranco de show toda noite e tal, pressão, cara, ele acaba se... Tem uma coisa que eu já percebi aqui, que eu até dei uma reduzida no volume do podcast, que é um cansaço que, cara, ele vai pro físico, mas é mental, cara, é muito louco. Porque eu não faço o meu desgaste físico aqui é mínimo, mas você tem que estar ligado, da semana, você tá quebrado fisicamente, sendo que você só conversou com as pessoas. É muito louco. Não, e Vilela, assim... Você sonha que tá ao vivo, né? Mas você imagina um cara... Não, tipo Michael Jackson, entendeu? Que não é só fazer o show, é a pressão de ser o Michael Jackson. Sim. Do que vai falar, do que vai fazer. E tem dia que o cara... tem dia que o cara não tá afim, sabe? Com certeza tem dia assim que... às vezes você não tá afim, mas você começa e às vezes você até deslancha depois. Mas assim, tem dia que você não tá afim, Já pensou? Não. Né, Lena? Lena falou assim, Vilela não tá querendo descer. Cara. Aí ele mandou o Paquito lá, não sei o que o Paquito fez. Foi lá e pegou vai lá, Vilela, desce aí. Inclusive. Você pesquisou? Só pra constar, sobre o Robbie Williams, foi asfixia por enforcamento, né? Também. Você vê? E aquela maldição dos 27, entre eles tá o Brian Jones, que foi um dos fundadores dos Rolling Stones, o Jimi Hendrix, Janis Joplin, o Jim Morrison, o Kurt Cobain e a Amy Winehouse. E tem um pintor também chamado Jean-Michel Basquiat. O Basquiat.
Basquiat. É, que tem até o filme dele que tem a Courtney Love, a mulher do Kurt Cobain. Ele era grafiteiro, não era? É. Pô. Ele era um pintor nas ruas de Nova York. Eu achei um filme muito chato, assim, mas o filme eu não curti muito. A Courtney Love, a mulher do Kurt Cobain, era a namorada dele. É mesmo? A loirinha lá. Caramba.